Curso Livre de Humanidades. Módulo 1. Filosofia. Iluminismo e Ilustração. A filosofia no palco. Com Luiz Fernando Franklin de Matos. Eu pretendo fazer uma introdução à filosofia das luzes, resumindo um debate que se armou no século XVIII em torno da questão do teatro, e do qual participaram os maiores filósofos franceses do tempo. Para a ilustração, o teatro é um paradigma absolutamente essencial. O teatro é um objeto de preocupação constante, é um objeto de inflamadas disputas. Então não é de surpreender que essa discussão em torno dele tenha acabado por lançar em campos opostos autores que, mal ou bem, a gente costuma escalar no mesmo time, que são Voltaire, Diderot e Rousseau. Aliás, os três estiveram envolvidos, de uma forma ou de outra, no grande empreendimento da enciclopédia. Então, eu vou resumir para vocês a discussão direta, mas a maior parte do tempo indireta, entre esses três autores a respeito da questão do teatro. E vou adiantar para vocês o que estava em jogo no debate. O nervo do debate, o centro do debate, era a questão da função pedagógica do teatro. O nervo do debate era a capacidade que o teatro tinha de educar os homens, de aperfeiçoar moralmente os homens. Também vou adiantar para vocês que, para Voltaire e Diderot, esse poder do teatro é uma evidência. É uma evidência para eles que o teatro não é apenas uma diversão, mas um poderoso instrumento de instrução. Diderot e Voltaire só discordam a respeito dos meios que devem ser postos em práticas para potencializar esse instrumento. Jean-Jacques Rousseau, por outro lado, com a sua conhecida radicalidade, duvida que o teatro seja capaz de fazer isso. Segundo Jean-Jacques Rousseau, o teatro não tem nenhum compromisso com a moralidade dos homens. O teatro é, antes de mais nada, uma diversão. E tem compromisso não com a virtude, mas com as paixões dos homens. A cena teatral, sustenta Rousseau, é um retrato das paixões do seu público. Então, o teatro não tem o poder de intervir sobre a moralidade das pessoas. O teatro só faz reforçar
as paixões do seu público. Como é de praxe começar pelas coisas primeiras, né, em filosofia, nós vamos começar por Voltaire, né? Lembrando que Voltaire foi o maior dramaturgo francês do século XVIII. Durante 60 anos, mais precisamente de 1718, quando estreou a sua primeira peça de teatro, até 1778, quando foi representada a última, e quando Voltaire, depois de ter passado muitos anos exilado fora da França, voltou para Paris e foi aclamado pelo seu público no palco da Comédie Française. Quer dizer, nesse período de 60 anos, o Voltaire dominou soberanamente a cena trágica francesa. Ele foi, no século XVIII, o grande representante do teatro clássico francês do século anterior, que tinha em Corneille, Racine e Molière as suas grandes expressões. Ele foi o defensor, no século XVIII, da poética clássica francesa, que havia sido codificada de uma vez por todas pelo grande Boileau em 1674, na sua famosa Art Poétique. Uma das grandes paixões do Voltaire foi, sem dúvida, o teatro. Ele era um completo homem de teatro, né? Ele gostava tanto da cena que ele costumava reservar um papel de ator para si mesmo nas peças que ele compunha. E a maneira como o ator Voltaire representava, segundo os testemunhos contemporâneos, a maneira como ele representava mostra o que ele pensava do teatro. Voltaire, quando representava, declamava, fazia questão de acentuar os efeitos. Voltaire fazia questão de fugir de um certo tom familiar e burguês que estava cada vez mais em moda na cena do século XVIII. E ele fazia isso porque ele achava que o teatro devia ser teatral, né? O teatro deveria ser uma transfiguração, um embelezamento. O teatro deveria nos transportar para um outro mundo, né? Embora transportar-nos para um outro mundo significasse que ia nos transportar para um lugar onde nós íamos discutir questões relativas ao nosso próprio mundo. Voltaire, como se dizia então, achava que a arte era uma imitação da natureza, né? Significa, era uma imitação da realidade. Mas não era uma imitação de qualquer natureza, não era uma imitação de uma natureza mesquinha e banal. A arte era uma imitação da natureza, contanto que a gente acrescentasse uma imitação da bela natureza. Bom, uma outra anedota confirma esse princípio e ainda mostra para nós o que é que Voltaire pensava do mais importante gênero teatral do tempo, que era a tragédia. Certa vez, no castelo de Ferney, onde Voltaire morava e onde toda a Europa esclarecida ia em romaria visitar o grande patriarca das luzes, né? Então, certa vez, nesse castelo, alguém que estava visitando Voltaire começou
a fazer o elogio de um dramaturgo inglês que começava a ser conhecido fora da Inglaterra, começava a ser conhecido Europa fora. E esse dramaturgo inglês era nada mais, nada menos do que Shakespeare. Então, o interlocutor de Voltaire dizia o seguinte: bom, é bem verdade que os personagens do Shakespeare são apanhados no meio do povo, o que, em princípio, é meio contraditório com a elevação de uma tragédia. Entretanto, dizia o interlocutor, a gente tem que admitir que, apesar de serem tomados do meio do povo, eles são personagens reais, eles pertencem à natureza. E o Voltaire interrompeu imediatamente o seu interlocutor e disse: com a sua permissão, meu senhor, o meu traseiro também faz parte da natureza. E, no entretanto, eu uso calças, né? O que mostra que Voltaire julgava que a arte era uma imitação da bela natureza, né? Era um embelezamento. E mostra muito bem o que ele pensava a respeito da tragédia. Quer dizer, a tragédia para ele era uma imitação de ações elevadas. Era uma imitação de ações elevadas feita com decoro e unidade de tom, com vistas a provocar o terror e a piedade no espectador. E só sendo muito teatral é que a tragédia era capaz de provocar esses sentimentos do espectador, né? A tragédia, para Voltaire, deveria ser escrita em versos alexandrinos, que é o verso de 12 sílabas, não é? Então, isso era a tragédia para o Voltaire. Para o Voltaire, o Racine havia realizado esse ideal com a maior perfeição. E Shakespeare só demonstrava, com as suas tragédias, o desconhecimento completo em relação às regras desse gênero, né? Shakespeare afrontava as conveniências que deviam ser observadas no palco com as suas cenas brutais e cheias de sangue, né? Na tragédia clássica francesa, as cenas brutais, as cenas de violência, elas não são mostradas para o espectador, elas são simplesmente comunicadas e relatadas ao espectador, né? Mas Shakespeare costumava tingir de sangue o seu palco, né? Shakespeare, dizia Voltaire, confundia ilegitimamente os tons. Numa mesma peça, ou às vezes numa mesma cena, ele passava de maneira ilegítima do riso às lágrimas. Ele misturava o baixo e o alto, né? Numa tragédia como Hamlet, ele colocava em cena um coveiro exumando uma ossada, né? Isso, para alguém que acredita no código da tragédia clássica francesa, era um absurdo, era uma monstruosidade, né? Então é isso, quer dizer, para o Voltaire, as ações baixas, o espetáculo do erro grosseiro, que provoca o riso franco no espectador, as ações baixas, elas têm um gênero no qual elas devem ser tratadas, e esse gênero é a comédia. As ações baixas não podem aparecer numa tragédia, né? A tragédia, desde a definição dada por Aristóteles na Poética, é uma imitação de ações elevadas, né? Numa tragédia clássica francesa, a realidade cotidiana é posta entre parênteses, né? Então, contrariamente ao Diderot e ao Rousseau, que para alguns antecipam a sensibilidade romântica do século XIX, o Voltaire se faz o defensor da poética e do teatro clássicos franceses. Quer dizer, para o Voltaire,
é absolutamente necessário observar a rigidez da teoria dos gêneros da poética clássica, né? Quer dizer, cada gênero ocupa um lugar bem preciso, assinalado por regras bem precisas que decorrem da sua essência. Bom, é bem verdade que, como dramaturgo, Voltaire nem sempre se ateve rigidamente a essa concepção verbal da tragédia. Mas Voltaire, do ponto de vista formal, não acrescenta nada à forma raciniana da tragédia. O máximo que ele faz é renovar o conteúdo da tragédia raciniana, não é? Transformando o palco numa tribuna da ilustração. Não é? Como todo filósofo ilustrado, o Voltaire tem uma concepção de teatro que nós, há algum tempo atrás, chamaríamos de engajada. Não é? Eu cito para vocês um texto que mostra bem essa concepção de Voltaire. Ele dizia: é apenas no teatro que a nação se reúne. É lá que o espírito e o gosto da juventude se formam. É lá que os estrangeiros vão aprender a nossa língua, que nenhuma máxima ruim é tolerada e nenhum sentimento estimável é recitado sem ser aplaudido. É uma escola sempre subsistente de poesia e de virtude. A exemplo do Voltaire, o Diderot também dá ao espetáculo teatral um objetivo moral e pedagógico. Não é? Assim como a filosofia combate os preconceitos, o teatro também deve ensinar os homens, segundo Diderot. Como não se cansa de dizer o Diderot, o teatro deve nos ensinar a amar a virtude e a detestar o vício. O teatro tem, portanto, um claro objetivo moral. Entretanto, e é aí que começa a discordância do Diderot em relação ao Voltaire, Diderot contesta com veemência que o teatro francês contemporâneo, dominado pela tragédia e pela comédia clássicas, ainda seja capaz efetivamente de ensinar os homens, de aperfeiçoá-los moralmente. E por que o Diderot duvida do poder do teatro francês moderno? Ele duvida do poder do teatro francês moderno para fazer isso, porque, segundo ele, esse teatro está repleto de regras arbitrárias que deram certo no passado, mas nem por isso devem submeter o dramaturgo como queriam os clássicos. Esse teatro, diz o Diderot, se tornou uma espécie de prisão. E uma anedota, que é certamente fictícia, certamente inventada pelo Diderot, é para ele uma espécie de emblema dessa ideia de que o teatro moderno se tornou uma prisão. Essa anedota é a seguinte: ele nos conta num dos seus manifestos pela renovação da cena francesa contemporânea. Um suposto amigo do Diderot, meio libertino, que morava na província e que não conhecia muito bem os hábitos da capital, esse amigo se metera num caso escandaloso na província e, para se proteger, viera passar um tempo em casa do Diderot, em Paris.
Aí o Diderot diz textualmente o seguinte: num dia de espetáculo, como eu procurava distrair meu prisioneiro, propus a ele ir ao espetáculo. Meu amigo aceita, eu o levo. Chegamos. Mas, ao aspecto desses guardas espalhados, desses pequenos postigos escuros que servem de entrada, e desse buraco fechado por uma grade de ferro, pelo qual se distribuem os bilhetes, o jovem imagina que está à porta de uma prisão e que obtiveram uma ordem, uma lettre de cachet, provavelmente, para ir encerrá-lo. Como é bravo, não arreda pé, leva a mão ao cabo da espada e, pousando em mim os olhos indignados, exclama, num tom em que se misturam furor e desprezo: ah, meu amigo! Diderot termina dizendo: eu o compreendi, tranquilizei-o, e você concordará que o erro dele não era deslocado. Bom, nessa história que certamente é uma história fictícia, não é? A analogia com a prisão está baseada na arquitetura dos teatros modernos, não é? Que são teatros fechados em si mesmos e não abertos para o mundo exterior como os teatros da antiguidade. Mas esse detalhezinho não é de modo algum casual. Ele faz parte de um sistema mais vasto, mais amplo. E esse sistema submete os autores, os atores e até mesmo os espectadores. E realmente, como é que podia ser de outro modo se o ator do teatro clássico é, sobretudo, um declamador? Se ele é obrigado a ficar sempre de pé no palco, voltado para os espectadores, e se ele, como declamador, representa apenas com o rosto, renunciando à riqueza da gesticulação. O autor da tragédia clássica mal gesticula, né? Ele nunca está sentado no palco, ele nunca está de costas para o espectador. Ele segue uma marcação extremamente rígida, não é? Isso quanto aos atores. E quanto ao dramaturgo, né? A situação do dramaturgo é ainda mais dramática, diria o Diderot, não é? Porque, a fim de preservar a suposta delicadeza do espectador, o dramaturgo não pode representar cenas de violência, como eu já disse há pouco, né? Ao contrário do que faziam os gregos, argumentava o Diderot. Os gregos não hesitaram em levar para o palco Édipo de olhos vazados, né? Os gregos, dizia o Diderot, não recuavam diante dessas cenas violentas, né? Mas o ator, o dramaturgo moderno, ele está condenado a tiradas declamatórias bem comportadas, como se a paixão se expressasse em discursos ordenados e em ritmo de verso alexandrino. Não é assim que se expressa a paixão, dizia o Diderot. Não é? Então, a partir desse diagnóstico radical da cena francesa contemporânea, o Diderot formulou o programa de uma dramaturgia cujo princípio é o seguinte: a fim de restituir ao teatro o poder de aperfeiçoar os homens, o poder de melhorar os homens, é preciso procurar transtornar o espectador. O dramaturgo tem que poder usar os meios mais fortes para levar o tumulto e o pavor
a alma do espectador. Para isso, dizia o Diderot, nós devemos resgatar a energia da linguagem. Ou melhor, nós devemos resgatar a energia da natureza de que a linguagem é portadora. E qual é a linguagem mais enérgica para o teatro? A linguagem mais enérgica do teatro, dizia o Diderot, não é a linguagem verbal. O teatro não deve estar centrado no verbo. Diderot formulou o programa de um teatro que, ao invés de estar centrado no texto dramático, no texto literário, está centrado numa linguagem pré-verbal. É um teatro que valoriza as inflexões de voz, que valoriza o grito, que valoriza os murmúrios e, como complemento a essa linguagem pré-verbal, uma linguagem extraverbal, que é a linguagem do gesto. Além de sugerir que o teatro deveria se escrever em prosa e não em verso, além de sugerir a prosificação do texto dramático, o Diderot destaca a importância dos cenários, do figurino e da pantomima do comediante, como se dizia no século XVIII, para se referir ao ator. Né? Então, vocês podem ver com clareza quem é o grande adversário do Diderot nessa proposta de reforma da cena, não é? Quer dizer, os seus adversários são a poética e o teatro clássico franceses. Numa palavra, o grande adversário do Diderot é o patriarca das luzes, é Voltaire. Não é? É contra o gosto voltairiano que o Diderot prefere os antigos e Shakespeare a Racine. É contra o patriarca das luzes que o Diderot afirma que nós devemos repensar o sistema dos gêneros clássicos e inventar um gênero intermediário, um gênero que se coloque entre a tragédia e a comédia clássicas e que seja capaz de imitar as ações mais comuns da vida. E esse gênero ficou conhecido na história do teatro como drama, ou ainda como drama burguês. É este gênero, dizia o Diderot, o mais adequado para exprimir a natureza humana tal como ela é, e não tal como a fizeram as convenções. Né? Fazendo um resumo da ópera, o que o Diderot propõe é que o teatro tome um banho de realismo. Né? O que o Diderot propõe, contra o Voltaire, é que o teatro se aproxime da realidade cotidiana. Né? Se nós fôssemos resumir em 3 itens a proposta de reforma do teatro do Diderot, nós diríamos que esses 3 itens são os seguintes. Diderot pretende resgatar a simplicidade da natureza, ele pretendia restabelecer a dimensão propriamente espetacular da cena. Estou usando aqui espetacular no sentido de visual, não que ele estivesse propondo um teatro de grande espetáculo, não é? Mas o Diderot procurava resgatar o lado visual do teatro, o lado espetacular do teatro.
Existe uma tradição que nos vem desde Aristóteles e vai até Hegel, que é uma tradição que, ao pensar o teatro, privilegia a poesia dramática. Diderot, como bom materialista que era, procurou dar à sua concepção de teatro um caráter também materialista. E procurou trazer a cena da corte para o cotidiano doméstico. Fica bem claro que o grande adversário da proposta de reforma da cena do Diderot não era outro senão o grande mestre da Ilustração, não era outro senão Voltaire. Mas certamente por senso estratégico, Voltaire e Diderot nunca resolveram publicamente as suas discordâncias em relação ao teatro. Entretanto, nas próprias fileiras do enciclopedismo, levantou-se de repente uma voz discordante. E não era para pôr em dúvida este ou aquele ponto da concepção ilustrada de teatro, mas a fim de contestar a própria pretensão de se dar ao teatro uma missão civilizadora. A história se passou, em resumo, da seguinte maneira. No ano de 1757, no mesmo ano em que o Diderot iniciou a sua campanha pela reforma da cena francesa contemporânea, o seu parceiro, D'Alembert, publicou no 7º volume da enciclopédia um artigo intitulado Genebra. Quer dizer, era um gênero de artigo muito praticado na enciclopédia, era o chamado gênero geográfico, não é? Quer dizer, o leitor deveria encontrar ali todas as informações relevantes, geográficas, históricas, políticas e etc., a respeito da cidade de Genebra. E nesse artigo, D'Alembert exortava os genebrinos a reverem a decisão que proibia a instalação do teatro em Genebra, e que era uma decisão que vinha do século XVI, quando Calvino redigira a Constituição de Genebra. Eles tiveram cuidado de proibir a entrada daquilo que no século XVIII se chamava teatro de comédia em Genebra, né? Então, D'Alembert propunha aos genebrinos que revessem essa decisão e que permitissem a instalação do teatro em Genebra. Bom, Jean-Jacques Rousseau, que tinha sido responsável pelos artigos sobre música na enciclopédia e que vinha assinando os seus livros como Jean-Jacques Rousseau, Cidadão de Genebra, Jean-Jacques Rousseau acreditou que por trás do D'Alembert estava Voltaire. Aliás, Voltaire havia se instalado nos arredores de Genebra e vinha procurando burlar as leis genebrinas relativas ao teatro. Não é? E Jean-Jacques Rousseau, com a sua imaginação dramática, certamente visualizou Voltaire à frente de um exército de comediantes pronto a invadir Genebra, né? E a dissolver de vez a Constituição genebrina. Então, ele
se levantou e no ano seguinte, em 1758, ele escreveu a famosa Carta a d'Alembert sobre os espetáculos, que é um dos mais terríveis panfletos jamais escritos contra o teatro. Bom, essa Carta a d'Alembert prolonga um outro texto célebre de Rousseau, o famoso Discurso sobre as Ciências e as Artes, que foi o texto que celebrizou Rousseau e que havia sido publicado 8 anos antes, em 1750. Bom, nesse texto, o Discurso sobre as Ciências e as Artes, Rousseau já havia atacado a mitologia das luzes no seu mais caro postulado. Porque nesse texto, Rousseau havia negado que o progresso do conhecimento e da técnica, tal como ele vinha se dando desde os primórdios da humanidade, ele negou que esse progresso tivesse levado ao aperfeiçoamento moral do homem. Rousseau, nesse texto, trabalhava com a oposição histórica, não metafísica, mas histórica, entre o saber e a virtude. Ele tomava o termo virtude no sentido que o Montesquieu dava a esse termo. Para Montesquieu, a virtude era o amor da pátria e da igualdade. Então, a Carta d'Alembert integra o teatro nessa perspectiva, né? Ele pega o caso particular do teatro e agora tenta provar que o teatro é estranho à virtude, é estranho ao amor da pátria e da igualdade, né? E que não se deve atribuir ao teatro uma missão pedagógica. O teatro nem sempre foi o que é. O teatro grego não é o teatro moderno francês. E, no entretanto, os filósofos, com a sua mania de universalidade, costumam não levar em conta essas diferenças, não é? Rousseau diz o seguinte: é bem verdade que o homem é uno do ponto de vista da natureza, mas também é verdade que a história torna o homem múltiplo. Não é? A história torna o homem múltiplo. E essa diversidade multiplica também os tipos de espetáculo. Então, continua o Rousseau, cada povo possui uma paixão dominante que o distingue de todos os demais. E cada espetáculo procura justamente reforçar essa paixão, procura satisfazer essa paixão. Então, vejam bem, deslocando a questão para o terreno da história, retirando a questão do plano do universal e jogando-a no terreno movediço da história, Rousseau vai dizer que os espetáculos não são bons em si mesmos, como pretendiam os ilustrados. Os espetáculos só são bons ou maus segundo as paixões, boas ou más, que eles reforçam. Ele dirá ainda que, para serem bem-sucedidos, os espetáculos precisam satisfazer essas paixões. Senão eles vão correr o risco de aborrecer o público e, a médio e longo prazo, desaparecerão. Numa palavra, a conclusão de Rousseau é a seguinte: os espetáculos não estão comprometidos com a moralidade do seu público. Os espetáculos estão comprometidos com as paixões do seu público. Os espetáculos reforçam as paixões do público. E o teatro
continua o Rousseau, não foge à regra. Né? O teatro não foge à regra. A cena, diz a carta d'Alembert, é um quadro das paixões cujo original está no coração do público. De tal modo que existe, diz o Rousseau, uma relação de cumplicidade entre o palco e a plateia. Né? Então, se quiser sobreviver, o teatro tem que tratar de adular as paixões do público. O teatro tem que criticar apenas as paixões já criticadas de antemão por esse público. O que Rousseau estava querendo dizer para os filósofos ilustrados, no fundo, era o seguinte: o teatro não tem poder algum de mudar os costumes. Pelo menos de mudar maus costumes em bons. Não é? Porque, aliás, o teatro, segundo a carta d'Alembert, é bem capaz da proeza oposta, ou seja, de mudar bons costumes em maus. Né? E é por causa disso mesmo que Rousseau se opõe com unhas e dentes à introdução do teatro aristocrático francês em Genebra. Conforme diz um grande estudioso da carta d'Alembert, o teatro, para Rousseau, vale o que vale o seu público. A cena francesa é o retrato dos espectadores corrompidos de Paris. E, portanto, não há razão alguma para trazê-la a Genebra, né? Que tem a sua história própria, que tem o seu próprio povo, que tem o seu próprio governo. Aliás, Genebra é uma república e não uma monarquia, como a França do século XVIII. Então, Genebra tem o seu próprio povo, tem a sua própria história, tem o seu próprio governo e tem ainda os seus próprios espetáculos. É por essa razão que a carta d'Alembert termina fazendo um elogio vigoroso das festas cívicas genebrinas, onde o povo inteiro é, diz Rousseau, ator, espectador e, ao mesmo tempo, o próprio espetáculo. São estes os espetáculos que convêm a uma república, né? No final da carta d'Alembert, Rousseau dirige o seguinte apelo aos genebrinos, aliás, usando imagens que também sugerem a analogia entre o teatro moderno e a prisão, usando imagens que aproximam muito esse texto do texto do Diderot que eu li anteriormente. Ao final da carta d'Alembert, Rousseau faz o seguinte apelo aos genebrinos: não adotemos esses espetáculos exclusivos que encerram tristemente um pequeno número de pessoas num antro escuro, que os mantém temerosos e imóveis no silêncio e na inação, que só oferecem aos olhos biombos, pontas de ferro, soldados, aflitivas imagens da servidão e da desigualdade.
Não, povos felizes, não são essas as vossas festas. É em pleno ar, é sob o céu que deveis juntar-vos e entregar-vos ao doce sentimento de vossa felicidade. Eu gostaria de fechar a minha aula com uma outra anedota, com uma outra história. É um incidente que se passou 4 anos antes da redação da Carta d'Alembert, que se passou em 1754, e que mostra muito bem o crescente desconforto de Rousseau no meio dos filósofos. A história é a seguinte: Diderot, que já era um escritor famoso na França, foi, certa vez, abordado na rua por um jovem pároco, por um jovem padre de aldeia, que o admirava e que trouxe para o Diderot apreciar um enorme madrigal de 700 versos. Jogou o madrigal na frente do Diderot. Bom, Diderot empalideceu e, para se safar daquele importuno, disse o seguinte: olha, eu não vou ouvir um verso da sua lavra enquanto você não tiver composto algo realmente importante. Por exemplo, uma tragédia. Não é que alguns meses depois voltou o padre trazendo a tragédia e que vinha ainda precedida, como era praxe no tempo, de um texto teórico sobre um espetáculo teatral, né? E aí o Diderot, efetivamente, não teve como deixar de ler a tragédia do padre. Mas, talvez para tornar o prato menos indigesto, ele combinou uma leitura da tragédia no salão do barão d'Holbach, filósofo materialista do século XVIII, em cujo salão se reunia o pessoal barra pesada da filosofia. Bom, então, no dia combinado, lá estava o pobre diabo do padre, no meio dos enciclopedistas, lendo a sua tragédia, e todo mundo se comportava de uma maneira meio equívoca, meio seriamente, meio brincando, vaiavam. Imóvel na sua poltrona estava apenas Rousseau, que num determinado momento não suportou aquela situação, levantou-se, arrancou o manuscrito da mão do padre e disse para ele: olha, a sua tragédia e o seu discurso não valem nada, né? Esses senhores estão caçoando do senhor. Vá embora e volte para a sua paróquia. Bom, o padre se pôs absolutamente furibundo com essa intervenção de Rousseau, começou a insultá-lo e certamente teria chegado a algum extremo se não tivesse sido contido pelos demais, né? O barão d'Holbach, a quem nós devemos a narração desse episódio, termina dizendo o seguinte: Rousseau saiu tomado de uma raiva que acreditei momentânea, mas que não se acabou e que só fez mesmo crescer desde então.